Pois. Vamos. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Alisson Lopes, instrutor de eletrotécnica, e nesse vídeo demonstrarei para vocês como é feita a soma fasorial de duas correntes aqui em um circuito de corrente alternada. Nos vídeos anteriores, eu demonstrei para vocês como é feita a resolução de um circuito RLC, que resultou nessa impedância aqui, 25,27 ohms, fasor de menos 53,59 graus. E nesse circuito eu calculei a corrente aqui, demonstrei para vocês como é feito o cálculo dessa corrente, de 8,7 amperes, fasor de 53,59 graus. Agora, lá no vídeo circuito RL, eu resolvi essa impedância aqui, 37,24 ohms, fasor de 57,52 graus. E calculei para vocês essa corrente aqui, de 5,91 amperes, fasor de menos 51,52 amperes. Agora a questão é a seguinte: essa fonte aqui, V1, ela fornece uma corrente para essas duas impedâncias, né? A questão é, qual é o valor dessa corrente total aqui? Pela lei de Kirchhoff das correntes, nós sabemos que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem dele. Então aqui nós temos um nó, então nós sabemos que o valor da corrente IT, né, que é a única corrente que está entrando nesse nó, ela é igual a soma dessa corrente aqui, 5,91, fasor de menos 57,52 graus, mais a soma da segunda corrente, que vale 8,70 amperes, fasor de 53,59 graus. Pois bem, como é que nós vamos encontrar o valor dessa corrente, a corrente fornecida pela fonte, a corrente total? Em primeiro lugar, nós precisamos entender melhor o que significa uma corrente em circuito de corrente alternada. A corrente fasorial, ela é um vetor, né? Um vetor que possui um módulo e um ângulo. Aqui nós temos uma linha tracejada na horizontal. A horizontal sempre vai ser a nossa referência. O ângulo de menos 57,52 graus é um ângulo aqui, que está para baixo da linha horizontal, né? Se o ângulo fosse positivo, ele estaria aqui em cima. Então o que nós fazemos aqui? Nós vamos medir aqui, né? Já foi medido esse ângulo aqui de 57,52 graus. Então agora nós sabemos que um vetor, ou seja, um traço aqui, que vale 5,91 graus, ele está exatamente sobre essa linha. Então, essa corrente aqui, de 5,91, fasor de menos 57,52 graus, ela é representada dessa forma aqui. Para calcular a corrente total aqui, nós vamos decompor essa corrente fasorial aqui em duas componentes. Uma componente IY na vertical e uma componente IX aqui na horizontal. Se você acompanhou os dois vídeos, lembrando que o link deles vai estar aí na descrição, vocês devem se lembrar que a componente X, né, aqui, lembrando aqui, nós temos um triângulo retângulo, né? Como é que nós vamos calcular esse cateto aqui, que eu chamei de IX, que é a componente X da nossa corrente? IX vai ser igual ao valor da hipotenusa, né, 5,91 graus aqui, vezes o cosseno do ângulo entre o cateto X e a hipotenusa. E esse ângulo vale menos 57,52 graus. Fazendo a conta aqui, nós encontramos o resultado de que IX, ou seja, esse cateto aqui, ele vale 3,1737 amperes. Né? Então, nós temos aqui uma componente horizontal igual a 3,1737 amperes.
A componente vertical agora, que foi chamada de IY, ela vai ser igual o valor da hipotenusa, 5,91, né? De novo aqui, ó, triângulo, retângulo. Então, a componente vertical aqui, ó, ela vai ser igual a hipotenusa vezes o seno do ângulo entre a hipotenusa e a linha vertical, ou seja, menos 57,52 graus. Fazendo as contas aqui, nós encontramos uma componente vertical, y, igual a menos 4,9855. Por que o sinal negativo? O sinal negativo exatamente porque essa componente vertical aqui, ó, ela está abaixo da linha vertical, da linha horizontal aqui, ó, a componente vertical, ela está abaixo da linha horizontal, então por isso o sinal negativo. Então essa corrente fasorial aqui, ó, de 5,91, fasor de menos 57,52 graus, ela pode ser expressa, redesenhada dessa seguinte forma. Um vetor aqui, ó, na horizontal, de 3,1737, e um vetor na vertical para baixo aqui, ó, de menos 4,9855. Essa foi a primeira corrente. Vamos ver como que vai ficar a segunda corrente, a corrente de 8,70, fasor de 53,59 graus. A primeira coisa é determinar o ângulo, né? Então, esse ângulo de 53,59 graus aqui, ó, como ele é positivo, ele está do lado de cima, né? Na parte de cima, ele está acima da linha vertical. E quando nós colocamos aqui, ó, uma reta, uma seta aqui, ó, com o comprimento de 8,70, então nós temos representado aqui a nossa corrente fasorial. Agora nós precisamos decompor essa corrente em duas componentes, uma componente vertical e uma componente horizontal. A componente vertical eu chamei aqui de IY novamente, e a componente horizontal foi chamada de IX. IX vai ser igual a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo, né, de 53,59. Porque isso, vamos lá, novamente, nós temos aqui um triângulo retângulo. Para calcular esse cateto aqui, ó, que foi chamado de IX, nós precisamos multiplicar o valor da hipotenusa pelo cosseno do ângulo. Fazendo os cálculos aqui, nós encontramos um valor de x igual a 5,1639. Agora a componente vertical, y aqui, o valor dela vai ser igual a hipotenusa vezes o seno do ângulo de 53,59 graus. Por que seno, né? Porque esse cateto aqui, ó, ele está oposto. Ele está do lado oposto aqui, ó, do lado oposto ao ângulo. Fazendo os cálculos aqui, nós encontramos um IY igual a 7 amperes. Portanto, essa segunda corrente de 8,70, fasor de 53,59 graus, ela pode ser representada por esses dois vetores, um vetor vertical, um vetor horizontal, me desculpe aqui, ó, de 5,1639 e um vetor vertical de 7 amperes. Agora que nós já decompomos as duas correntes, né, em componentes verticais e horizontais, nós vamos realizar a soma dessas duas correntes e encontrar a corrente total. Existem outros procedimentos, outras maneiras de se realizar essa soma. No entanto, essa foi a maneira mais simples, por incrível que pareça, que eu encontrei para poder fazer essa demonstração para vocês. Olha só como fica simples agora. A soma de dois vetores, ela é feita colocando-se a extremidade de um vetor na origem de outro. Então, olha só, nós vamos pegar, observa que o fim
desse vetor em azul aqui, ó, ele está conectado com o início desse vetor em laranjado. E agora a soma é esse comprimento total aqui, ó, do início do vetor azul ao fim do vetor laranjado. Então a gente só soma os valores. Isso vai nos fornecer aí uma corrente de 8,3376 amperes. Isso para a componente horizontal. Para a componente vertical a mesma coisa. Só que agora nós vamos colocar a origem desse vetor aqui azul no fim, né, na extremidade do vetor preto. Porque essa componente vertical aqui, ó, ela vai dar um resultante que depois nós vamos somar com essa componente preta aqui. Mas vamos lá. Retomando, nós estamos somando aqui as componentes verticais. Coloquei aqui, ó, a corrente de menos 4,9855 amperes para baixo, né, porque está negativo. E vou somar com essa componente vertical de 7 amperes. Observe que a origem desse vetor alaranjado aqui, ó, foi colocada na extremidade do vetor azul. Olha lá, ó, deixa eu voltar para vocês. Eu só peguei esse vetor aqui, ó, e coloquei ele por cima aqui, começando, né, onde termina aqui o azul. Olha só como é que ficou. Agora, para realizar a soma, né, o que vai ser a soma? A soma vai ser esse valorzinho aqui que sobrou. Por quê? Porque esses dois vetores eles estão em sentidos contrários. Né? Eles estão em sentido contrário. É só você, bem simples você perceber aqui, ó, quanto que é 7 menos 4? Né? 7 menos 4 vai dar um valor menor do que 7. Olha só, vai dar exatamente 2,0147. Por quê? Porque os dois vetores eles estavam em sentidos contrários, olha só. Enquanto um está para cima, acima aqui da linha horizontal, o outro está para baixo. Então isso nos fornece uma componente vertical aqui menor, de 2,0145. Muito bem, agora nós temos as duas componentes da corrente total, mas nós ainda não temos a corrente total. O valor da corrente total aqui, ó, vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Está aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo, onde os catetos são iguais a 8,3376 e 2,0145. Se você acompanhou os outros vídeos, você deve se lembrar que o valor da hipotenusa ele é igual a raiz quadrada. Na hora que você for fazer o cálculo, por gentileza, coloque esses parênteses aqui para evitar erros. Então, abre parênteses. Ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, eu vou pegar esse cateto aqui, vou elevar ao quadrado. Vou pegar esse segundo cateto, também elevar ao quadrado, somar os dois e extrair a raiz. Tudo isso para obter aqui, ó, o valor da corrente IT. Isso nos dá aqui, o resultado dessa equação dá 8,5775, fasor de um ângulo θ que eu ainda não conheço o valor. Né? Então, agora, para finalizar essa demonstração, nós precisamos calcular aqui o valor do ângulo θ. De novo, isso aí já foi demonstrado nos vídeos anteriores, né? Então, o valor desse ângulo θ aqui, ó, ele tem que ser calculado através de uma equação chamada de A cosseno θ ou cosseno a menos 1. Lembrando que não adianta você calcular primeiro o cosseno e depois elevar a menos 1. Você precisa encontrar lá na sua calculadora, né, a função cosseno a menos 1. Está escrito isso aí tudo junto lá na calculadora científica. Então, o valor do ângulo θ, ele vai ser igual a cosseno de cateto adjacente, está aqui, ó, cateto adjacente 8,3376, sobre a hipotenusa, que é 8,5775. Né?
Isso nos fornece um ângulo θ de 13,58 graus. E aí nós finalizamos a nossa demonstração. A corrente total que a fonte fornece para esse circuito, né, onde nós temos um circuito RLC em paralelo com o circuito RL, a corrente total fornecida a esse circuito, ela é igual a 8,5775 fazor de 13,58 graus. Observe que o ângulo é positivo porque esse vetor aqui, ó, ele está acima, ele está na parte de cima aqui, ó, da linha vertical, da linha horizontal, perdão. Tirando ali as componentes, essa corrente T pode ser representada dessa forma aqui, ó. Lembrando que a decomposição do vetor em componentes verticais e horizontais, ela é sempre aí uma ferramenta que pode ser utilizada para você fazer subtração ou soma, né, de correntes em circuitos de corrente alternada. Nessa imagem aqui eu coloquei as três correntes. Aqui está a corrente total, aqui está a corrente de 8,70, essa aqui a corrente de 5,91, com os ângulos aqui, tudo certinho. Então essa aí é a representação das três correntes. Fazendo um paralelo aí com a forma de onda, essa corrente aqui, ó, essa onda em vermelho é a nossa tensão, essa onda aqui em verde é a nossa corrente. Observe o defasamento angular entre as duas aqui, ó, mais ou menos, aproximadamente 13,98 graus, 13,58 graus, que é o valor da corrente total IT aqui, ó. Observe que a corrente, ela passa por zero aqui, ó, antes da tensão. Observe que quando a corrente está em zero aqui, a tensão ainda está num valor positivo. Quando a tensão chega em zero, a corrente aqui ela já está num valor negativo. Olha o sinal negativo aqui, ó. Isso nos mostra que a corrente está adiantada, ou seja, sempre que a corrente total estiver acima da linha horizontal, a corrente está adiantada em relação à tensão. Vou deixar um desafio agora para vocês. Está aqui um novo circuito. Eu não coloquei aqui as impedâncias, né? Não faz parte do desafio. O desafio vai ser o seguinte: calcule o valor da corrente total fornecida ao circuito, sabendo que em um dos ramos nós temos aqui uma corrente de 2 fazor de 45 e no outro ramo aqui nós temos uma corrente de 3 fazor de menos 50 amperes. Por gentileza, coloque o resultado aí nos comentários. Pois bem, pessoal, o que tinha para ser falado nesse vídeo é isso. Se esse vídeo te ajudou, por gentileza, curta, compartilha. Se tiver sugestão de vídeo, por favor, indique aí também nos comentários, que assim que possível eu lançarei mais vídeos aí, mais atividades para auxiliar no aprendizado de vocês. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.